Graça e paz, queridos! Sejam muito bem-vindos ao programa Restaurando Vidas. Que bom que você conectou a esse canal, que você fique ligadinho ao que você vai ouvir aqui hoje. Hoje nós temos a história de um adorador, vai contar um pouco da sua trajetória, do seu ministério, tudo que Deus tem feito através da vida dele. Então aproveita agora, já curte esse canal, compartilha, envia para o máximo de pessoas possíveis, que eu tenho certeza que muitas vidas serão conectadas a esse testemunho, vão ouvir sobre as grandezas de Deus e terão a sua história transformada. Pastor Davi Maia, é uma imensa alegria receber o senhor aqui. Pastor Davi Maia é um adorador, tem andado por esse Brasil, fora do Brasil, trazendo a palavra de Deus, trazendo a mensagem de Deus e principalmente a essência da adoração. Então, para mim é um privilégio receber o senhor aqui nesse altar. Amém, apóstolo. A honra é toda minha, né? Quero agradecer o convite, né? A você, o apóstolo Reinaldo, né? Pessoas que nós amamos tanto, essa igreja tão querida também, né? Eu e a minha família já nos conhecemos há tanto tempo, não é verdade? Verdade. E eu me sinto muito feliz por aquilo que Deus está fazendo através da sua vida, através desses podcasts. E também, hoje, né? Agradecendo pelo convite de poder estar aqui com você. É uma honra receber o senhor aqui. Nós A nos honra é conhecemos minha. há muitos anos, né? Acho que uns 15 anos. Por aí já. Primeira vez que o pastor Davi Maia veio tocar na restauração foi no nosso primeiro templo. É isso E mesmo. de lá para cá, está sempre aqui com a gente. Inclusive, teve agora no nosso congresso, que acabou de passar, e foi uma bênção. Amém. Fogo, glória e poder. Muito fogo, muita unção. A igreja está impactada até agora. Ainda, Deus com é tanta bom. unção que jorrou desse altar. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família linda, a vida da Amém. Priscila querida, Obrigado. a esposa, os filhos. Vocês são uma família exemplar, Amém. que nos inspiram muito. Glória a Deus. E hoje eu queria saber um pouquinho da sua Sim. história, saber como é que foi essa jornada, né? Quem era o pastor Davi lá atrás, antes de fato, andar com Jesus, não sei como começou toda a sua história. Eu gostaria que o senhor me contasse um pouquinho disso. Legal, apóstola. Eu nasci em Osasco, sou osasquense, né? E vim de uma família onde minha mãe é uma mulher temente a Deus, minha intercessora até hoje, né? Tá aí viva, né? Intercedendo, orando por mim, me ensinou os ensinamentos da palavra, né? E meu pai foi um homem também que temente a Deus, mas no meio do caminho aí deu uma deslizada. Mas eu sempre ali segui os ensinamentos da minha mãe. Eu cresci ali no Munhó Júnior, para quem for da região aí, né? Foi ali a minha infância, aonde também eu comecei a me envolver também mais com a igreja, participar de escolas bíblicas dominical. E depois então veio chegando a parte musical aos meus 10 anos de idade, né? Com 10 anos o senhor começou a tocar? 10 anos eu comecei a tocar flauta doce. Um irmão um dia, né, sentiu no coração e me deu uma flauta. Olha só que interessante, né? A importância, né, de alguém um dia, né, chegar e me dar um instrumento, uma flautinha, e eu fiquei muito feliz, né? Porque naquela época já estava se formando uma orquestrinha e tinha um naipe ali, né, de flautas. E eu então comecei a estudar a flauta. E ali eu fazia parte dessa orquestrinha também, né? Uau! Onde eu fiquei muito feliz ali por começar a ter os primeiros passos com a música, né? Eu imagino. E depois surgiu o sax. Isso. Aí então, com a flauta depois, eu tive uma experiência, né? Eu me vi tocando um saxofone de ouro. Eu fiquei, na verdade, eu participei de um seminário e naquele seminário, em Presidente Altino, em Osasco, era um seminário, era um culto de missões. E ali então eu estava com os meus amigos da minha faixa etária, ali mesmo, né, de 10 anos. E eu não estava, confesso que eu não estava muito prestando atenção no culto, não. Eu estava lá no fundão com os meninos lá, né? Mas de repente, no momento do culto, eu escutei um som diferente. E quando eu olhei, era um missionário que tocava sax. E aquele momento ali, então, eu olhei para aquilo me chamou muita atenção. Eu esqueci dos meus amigos e fiquei olhando aquele som, e aquele som entrando dentro de mim. E aquilo me marcou. E depois eu tive também uma experiência, né? Aí, como que fala assim? Eu vi um som de um instrumento que eu amei muito. E depois eu tive um sonho também. Nesse sonho eu me vi tocando saxofone. Você sonhou com isso? Isso, sonhei com isso, né? E aquele sonho foi muito marcante para mim, porque tinha todo um significado, né? Era um sax de ouro e toda vez que eu
soprava aquele sax, eu tinha reações que não eram do meu costume na época, mas eu dançava, eu corria, eu pulava, e eu não sabia o porquê que eu fazia aquelas coisas, né? Mas acordei, né? Então acordei, eu vi que isso era um sonho. Mas a partir daquele momento eu quis tornar aquele sonho realidade. E eu perguntei para minha mãe quem que poderia me ensinar a tocar sax. E ela falou assim que tinha uns primos meus que eram da Assembleia de Deus em Bragança Paulista. E eles tocavam instrumento de sopro. Como minha mãe não era muito entendida disso daí, ela falou assim, ó, eu creio que eles possam te ajudar. E ela me autorizou a ficar uma semana em Bragança Paulista com os meus primos. E, na verdade, quem me ensinou as primeiras aulas foi um amigo dos meus primos, porque meus primos tocavam outro tipo de instrumento de sopro. E ali, então, eu tive meu primeiro contato com saxofone, né? E fiquei muito feliz, porque outra dica aqui, né, para quem quer aprender sax, o fato de eu ter tocado flauta, isso me ajudou no aprimoramento do sax. Por quê? Porque a escala natural do sax é igualzinha à da flauta. Então, o que que você faz na flauta, você faz no sax, na escala natural. Então, se você toca uma música na flauta, você pegando o sax, você também vai conseguir tocar, porque é a mesma coisa, né? Então, eu fiquei muito empolgado. Só que eu era muito novo, então pelo fato de eu ver que era muito semelhante, na minha cabecinha de 10 para 11 anos, eu falei assim, então eu vou começar a tocar agora o negócio, Pronto. né? Mas a verdade é que, além das notas, né, de você saber onde é cada nota, você tem que também ter a técnica do sopro. Sim. E isso, para mim, foi uma frustração, porque parecia que eu estava soprando um ganso, né? Eu costumo dizer para as pessoas, parecia que saiu um ganso do saxofone, né? De tão horrível que era o som. E, logicamente, né, ali naquela uma semana que eu fiquei, no último dia eu consegui soprar, né, de uma forma melhor, onde eu consegui tocar algumas canções. E daquele momento em diante, então, eu fiquei feliz por aquilo. Mas era o último dia, eu tive que voltar para casa. E nesse período, então, que eu voltei para casa, eu ainda estava na faixa dos 10 para 11 anos, eu me deparei com a realidade de que meu pai já não morava mais conosco, né? Nós tínhamos nos mudado para a cidade do interior de São Paulo, e depois ali aconteceu algumas coisas no relacionamento dele com a minha mãe, né, se separou, voltou para Osasco, mas na cabecinha de uma criança de 10 para 11 anos, o que eu estava era feliz porque eu tinha tocado sax. E eu falei, mãe, compra um sax para mim, mãe, compra um sax. E minha mãe, né, por causa dessa separação, teve que arranjar um emprego para sustentar eu e minha irmã. E, logicamente, o salário dela não dava para comprar um sax, né? E o sax é um instrumento bem caro. Hoje a gente tem muitas marcas, né? E variações de preço, mas naquela época era muito mais, o nicho era bem menor. Sim. Então, sempre era mais caro, né, para a realidade nossa. Então eu tive que esperar, né? Esperar, e com 14 anos de idade eu arranjei um emprego de office boy no Jaguaré. E ali então fiquei feliz, porque com aquele salário ali eu poderia ajudar minha mãe em casa também, né? E também separar um dinheirinho para poder tentar comprar o meu primeiro sax. Então, na verdade, com 10 anos, esse desejo, Deus colocou esse sonho no seu coração e você foi perseguindo esse sonho até que ele acontecesse. É isso aí. E aí, então, eu tive a oportunidade de comprar, mas aí, pelo fato de eu não ter o instrumento desde os meus 10 anos, me deparei com o ganso de novo, né? Toda a parte de treino, exercício, dedicação. Eu me lembro que eu passava até às vezes 6 horas assoprando saxofone, o desejo, né, de estar ali aprendendo. E assim foi, as coisas foram melhorando, né? De repente eu já comecei a participar do Ministério de Louvor da igreja, e com o passar do tempo comecei a receber alguns convites para poder tocar em algumas bandas, as bandas gospel, né, que o pessoal fala, né, as bandas gospel. Mas foi um tempo de muito aprendizado também, né, de muita ministração de Deus, tempo também de muitas coisas que deram erradas, mas que olhando para hoje, né, para os dias de hoje, a gente pode olhar para trás e falar assim, Deus, ele queria alinhar algumas coisas para que pudéssemos viver o propósito, né? Sim. Então esse foi o meu começo, né? Na igreja local, depois tocando em algumas bandas, né, que a gente formava as equipes, né, com próprios amigos nossos mesmo que tocávamos ali, e então começávamos a tocar em alguns lugares. Glória a Deus, coisa linda. E a Priscila? Como chega a Priscila na sua vida? Vocês são casados já há quase 30 anos? 31 anos fazendo, 31 nós já fizemos anos. 31 anos, né? E a Priscila, a história é bem interessante, porque
Esses amigos meus da equipe de louvor, eles eram amigos da Priscila, né? E eu me lembro que um dia a gente acabou o nosso culto da igreja e eu fui para casa deles. Aí depois, acho que a gente ia caminhar, não lembro mais o que a gente ia fazer, a gente ia dar uma volta, ou eles iam na minha casa. Mas eu me lembro que quando a gente estava no caminho, aí um falou assim: hoje é aniversário da nossa amiga, né? Vamos lá? Eu falei: não, não conheço, não sei quem é, né? Ele falou: não, vamos embora, você está com a gente, está em casa. E quando eu cheguei, já tinha acabado a festa, né? Ainda tinha, acho que estava ali já, né? Acabado de acabar, não sei se é isso que tu fala, né? Ali no, e ali então eu cheguei e quem eu vi primeiro ali foi a Priscila. Ela era aniversariante. Ela era Eu entrei de aniversariante. bico no aniversário dela, Ainda né? bem, né? É, graças a Deus. Ali, então eu entrei ali e ali a gente conversou um pouco, né? E foi legal conversar com ela, mas é, sabe aquele negócio sem uma expectativa se realmente seria ela para mim ou não. Mas a verdade é que as coisas foram acontecendo. E ela também era da igreja nessa época, pastor? Ela era de outra igreja, Ela era de outra igreja. de outra igreja. E ali então as coisas foram se passando o tempo e a gente acabou se aproximando mesmo e ali a gente teve o tempo de namoro, né? E depois então veio o noivado e depois veio o casamento, né? Casaram jovem também. Eu casei no cartório, eu tinha 19 anos. Uau, A Priscila também. Uma semana depois eu fiz 20. E eu casei na igreja. bem jovem, É, bem jovem. mas eu louvo a Deus, né? Porque, Graças a Deus. é uma mulher que realmente tem estado do meu lado Sim. mesmo, feito toda a diferença, a dedicação dela, o empenho dela. Muitas das coisas que nós vivemos hoje no ministério é porque a Priscila está por trás, né? Com aquelas qualidades, né, que as mulheres têm, que possuem, e ela realmente demonstra isso de uma forma surpreendente. E realmente o que vivemos hoje tem uma parte extremamente fundamental da Ela é uma Priscila. adoradora, é uma querida, é uma É, pessoa maravilhosa também. Te amo, viu, linda? Que Deus te abençoe, é uma querida. É sempre uma alegria receber vocês aqui, porque sabe o que é lindo, que eu sempre falo, assim, é uma família de adoradores. Tá, o amém. seu filho está aqui, inclusive, na nossa O Azar tá está aqui. aqui nos O bastidores. Azaf está aqui, querido. Aí tem também a filha, esqueci o nome, a Heloísa. Elô, maravilhosa. E é lindo ver assim como vocês estão sempre em família, né? São Sim. todos do altar, todos adoradores e fazendo o ministério de Jesus acontecer. E aí o senhor também tem uma história muito interessante, né? Porque o senhor também teve que abrir mão de tudo para literalmente viver o chamado. Eu costumo dizer que o escolhido não tem escolha. O senhor concorda com isso? É isso aí, o escolhido não tem escolha, né? Quem governa é o Senhor, é Ele que nos envia, É dessa maneira, não é? Ele que pede para nos renunciarmos também, né? Se estamos dispostos a renunciar Sim. por amor a Ele. E veio esse tempo, sabe, pastora? Eu tive uma vida muito normal, como qualquer músico leva, né? E de estar tocando em outros lugares, né? E correr atrás de alguns objetivos dentro dessa área. Mas eu me lembro, então, que eu pude participar de um congresso na Igreja Batista da Lagoinha. Isso foi 2001. 2001. Era um congresso do Diante do Trono. Eu fui a convite da líder de louvor nossa, que falou assim: vamos fazer uma caravana para lá? E fui. Eu nunca tinha participado de uma conferência como essa, né? Um congresso como esse, mas eu fui. Nos mobilizamos e fomos até lá. E lá foi muito legal, assim, porque estava naquela explosão da música Águas Purificadoras, Eu né? Foi lembro um dessa seminário fase. assim muito profundo, foi muito legal. Eu nunca tinha visto tanta gente se mobilizando para aprender sobre louvor e adoração como eu via naquele lugar. E foram muitas experiências incríveis. Mas eu me lembro um dia que, no último dia, a Ana Paula estava ministrando e ela começou a fazer uma ministração sobre a armadura de Deus. E ela liberou uma palavra profética que Deus estaria levantando pessoas que também seriam usadas através das músicas instrumentais. E eu ouvi aquilo, eu sentia que Deus estava liberando algo, mas eu não sabia como isso aconteceria. Eu senti que realmente havia algo de Deus ali muito forte. Depois retornamos então, né, para São Paulo, continuamos com o trabalho na igreja local. E no ano seguinte, eu estou
na igreja e foi convidado um ministro de louvor e adoração, que eu não o conhecia. Para falar que eu não conhecia 100%, eu tive um CD dele, mas eu não tinha nem parado para ouvir direito, né? Que era o David Keelan. Uau, David uma Keelan. bênção. E ele foi ministrar na nossa igreja um final de semana, sexta, sábado e domingo. E à tarde ele fez um workshop. E como músico, eu falei, eu quero aprender, Sim. né? O que ele vai ensinar sobre esse momento aí de adoração. E eu fui naquela expectativa de cantar algumas canções que ele ministraria e, de repente, então, uma boa palavra, né? E essa era a minha expectativa. Mas eu me lembro, então, que naquela tarde ali, ele pediu para que todos nós nos colocássemos em pé e ele abriu a boca. E quando ele disse a sua primeira palavra, a sua primeira expressão de adoração a Deus, eu pude ver que não era apenas um cantar. Tinha algo que é muito mais além da música. E literalmente eu experimentei Deus de uma forma como eu nunca tinha experimentado antes. Uau. Eu me lembro que eu caí prostrado diante do Senhor. E eu falava, Deus, eu não sabia que o Senhor poderia se manifestar em meu louvor e adoração como eu estou experimentando hoje. E eu falei para ele assim, e o Senhor me ensinou a tocar sax, né? E eu quero ser usado para a tua glória. Quando eu falei isso, pastora, ele me fez lembrar de algo que eu havia esquecido, pois havia se passado 15 anos, né? E eu me vi tocando o sonho do saxofone de ouro. Nesse momento, então, que eu me vi ali novamente tocando, dançando, correndo e pulando, né? Aquele som contagiante. Eu ouvi a doce voz dele, o Espírito Santo, dizendo para mim assim, você lembra disso? Eu falei, sim, eu me lembro. Ele falou sim. Inclusive, eu falei assim, esse sonho marcou, mexeu demais comigo. Ele falou assim, naquela noite eu te visitei, porque eu tenho pensamentos que são maiores do que os seus. Meu Deus. E eu tenho um caminho que você deve trilhar para alcançar esses pensamentos. E ali, daquele momento em diante, ele começou a passar a revelação do sonho. E ele falou para mim assim, ó, o ouro do sax representava a minha presença. O som contagiante que saía do instrumento, que fazia com que você dançasse, corresse, pulasse, era a minha glória e minha unção. Por isso que você se sentia muito livre quando você tocava. E aí, naquele momento, então, eu entendi, né, o convite do amado Espírito Santo, porque ele falou assim, você está disposto a pagar o preço que for necessário para que esse sonho se torne realidade? E ali, então, eu disse sim para ele. Né? E eu aprendi que todas as vezes que nós dizemos sim para o Senhor, virá uma outra afirmação dele dizendo, então negue-se a si mesmo. Né? Então, daquele momento, então, começou um processo de morte. De coisas que para mim era tão normal, de repente, então, eu tive que entrar no padrão dele. Olhar somente para ele. E eu me lembro até, pastora, apóstola, que naquele dia, a minha oração mudou. Porque não foi a questão de um homem falar algo para mim, mas ele falar diretamente, sabe? E naquele momento despertou uma paixão pela glória, mais do que pela música. Então, eu costumo dizer, quando eu vou ministrar em alguns lugares, né, que nós precisamos trocar o nosso coração musical para um coração celestial. Não que você vai abandonar a música, mas se Jesus veio manifestar o reino dos céus, que possamos viver o ambiente do céu, né? E ali, então, eu disse sim para o Senhor. E daquele momento em diante, como eu disse, né, algumas coisas que eu ia fazer, que eu achava que era tão normal, eu sentia literalmente o Espírito Santo falando assim, filho, não vai ser mais dessa forma. Vai ser do meu jeito. E aí, então, esse processo de começar a abrir mão de coisas, até mesmo onde vinha a minha inspiração. Eu ouvia de tudo, parecia que não tinha problema ouvir qualquer coisa, estava valendo, ou uma música instrumental. Não, até nisso ele pediu para ser zeloso. E aí ele me levou no Salmo 87, que é um dos salmos que eu carrego também na minha vida, Salmo 87, verso 7, que diz assim, e os cantores e tocadores de instrumentos entoarão, todas as minhas fontes estão em ti. Então, daquele momento em diante, eu entendi que ele deveria ser minha fonte. Ele deveria ser a minha inspiração. E não é sobre música, é sobre ele. Que forte é isso. Não é sobre música. Então, uma das coisas que queima no meu coração, apóstolo, é a restauração
da adoração, do tabernáculo, né? E isso é tão necessário, em Sim, especial para esses dias, né, pastor? Porque infelizmente, às vezes a gente vê muitas pessoas que estão no altar fazendo show, ao invés de fazer, de fato, a adoração, né? Ao invés de trazer a glória. E esse é o diferencial do seu ministério. Porque é impressionante, assim, quando vocês chegam, eu falo assim, porque nós já vivemos diversas vezes, né, esse processo de adoração com vocês, e é impressionante, quando começa a tocar o sax, assim, a nuvem de glória que toma a igreja, porque é a essência da adoração, é o coração verdadeiro dos adoradores, então, parabéns por isso. amém, apóstola. É que nem eu falei para você, né? Eu quero ter um coração celestial, né? Eu quero me esforçar para que eu possa não ser apenas usado pelo Senhor, mas aprovado por Ele, né? E eu entendo que a presença de Deus, ela é a pérola de grande valor. Sim. É aquela que você está disposto a abrir mão de qualquer coisa para não perdê-la, ou então para possuí-la, né? Então, eu tento administrar desta forma. Então, quando eu vou em algum lugar para ministrar, sabe, eu apenas uso a música como uma ferramenta de expressar aquilo que Deus é para mim. Sim. Porque se não tiver música, eu vou me expressar para Ele de toda forma. Eu vou arranjar, eu vou usar aquilo que a música me proporciona, que é melodia, ritmo, harmonia, arranjo, essas coisas todas, para poder expressar o meu coração de uma forma cantada. E vale muito bem frisar também que quando nós falamos sobre restauração, né, você tocou nesse assunto, né, porque eu creio que houve uma grande influência babilônica nas motivações e naquilo que deveria somente para o Senhor, então de repente foi contaminado com motivações que de repente você está fazendo para ser uma mera apresentação humana, sabe? Como se o altar ou seu talento dentro do reino de Deus fosse um lugar de performance. Logicamente você vai estar executando algo, Sim. mas não é para que você seja visto, é para que Ele Aqui. seja glorificado e exaltado. Então hoje eu creio que há muita influência babilônica, até mesmo, apóstola, né, dentro daquilo que eu creio. As pessoas fazem mais por causa dos likes, né, para ver se vai receber o aplauso dos homens, para ver se vai ganhar algum troféu, sabe? E no reino de Deus não existe competição, existe cooperação, sabe? Então Vai perdendo a essência, né? é A isso, motivação passa a ser outra. é isso Não aí. deveria ser somente honrar e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Se derramar diante da presença dele, sabe? O lugar do esvaziamento, eu costumo dizer que o problema da humanidade, né? O erro da humanidade é que o Filho de Deus se esvaziou, enquanto o ser humano quer se encher, né? Verdade. Né? Bem isso. Então, isso vai tirando a essência. Então, eu quero administrar o meu coração para que nada venha roubar aquilo que a presença de Deus é para mim, Amém. né? Então, é isso. Amém. Amém. E aí, pastor, voltando nesse assunto, então, de que o escolhido não tem escolha. Então, Deus foi e disse que o senhor tinha que renunciar. Como foi esse processo para o senhor? Porque isso é muito interessante, né? Sim, sim. A gente, quando é chamado para fazer a obra, muitas vezes a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Às vezes, quem olha não imagina o preço que foi pago para estar no altar, né? E o que é que Deus faz através de tudo isso? Porque ao mesmo tempo que a gente paga um preço alto para estar no altar, a gente também vê as mãos de Deus em tudo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho de como é que foi esse processo. O que o senhor trabalhava antes? Como é que foi esse processo de larga tudo e agora vem me servir? Eu também passei por isso e eu sei bem o que foi. Nós, né? Eu, Reinaldo, a gente também passou por tudo isso e a gente sabe como que é, às vezes, esse momento de entregar os nossos Isaques. Você fala, isso meu aí. Deus, tá aqui, ó, é seu. É isso aí. Tô devolvendo. Eu era um profissional da área de tecnologia. Quando o Senhor me chamou, eu já estava numa parte de programação, de sistema, essas coisas todas. Mas durante muito tempo, eu trabalhei com aquela interativa do Você Decide. Uau, eu lembro Escolha o disso. final do programa que você quer assistir. Eu Lembra lembro disso? disso. Então, quando o locutor falava assim, ó, ligue agora e escolha o final, era eu que abria os computadores para pegar o resultado. Eu que coletava as ligações do Brasil para mandar o resultado. Né? Então, se você não acreditava, pode acreditar.
que é Eu verdade. liguei várias vezes pra você no sítio, na época que eu assistia Globo. Hoje também, né, até a Globo já rodou pra nós, já, né? Já era. O Intercine, escolha o filme da madrugada, tudo isso daí era eu que fazia, né? E nesse período, então, foi através de uma mensagem também que eu recebi numa pregação, e aquela pregação falou muito forte comigo, que era Pedro na pescaria, né, onde ele teve que abrir mão da sua profissão para começar a se tornar pescador de homens, né? Pescadores de vidas, né? E ali, então, aquilo falou muito forte ao meu coração. E eu fiquei com aquilo guardado. Mas interessante que naquele mesmo dia, Deus havia falado com a Priscila também. Só que ela não sabia como falar para mim. E ela me lembra, ela fala, né, me lembra também que ela levantou de madrugada com aquilo incomodando, mas ela não sabia como dizer. E naquela madrugada eu acordei, eu apareci atrás dela. Ela falou assim: então agora tem que falar. Davi, chegou o seu tempo, né? Então, dentro desse acordo, eu abri mão. Só que até para abrir mão, apóstola, eu ainda pedi sinais para Deus. E eu tive um sonho que eu estava sendo mandado embora da empresa. Mas eu me lembro, então, quando eu fui trabalhar numa segunda-feira, o meu chefe, ele reuniu todo mundo, pessoal que era da parte de tecnologia, falou assim: gente, vai ter corte na empresa e algumas pessoas serão mandadas embora, né? Algumas pessoas vão ser mandadas embora. E aí, então, eu era um dos mais antigos na minha área e eu ficaria. E ali, então, eu comecei a entender que era o Espírito Santo colocando na minha frente assim: e agora? Você quer continuar ou você quer fazer a minha vontade? Eu me lembro que eu entrei várias vezes no banheiro para orar, perguntar a Deus, é isso mesmo? Porque tinha que sustentar a Priscila, Sim. o Azaf, ainda não tínhamos a Heloísa, né? E ali então o Senhor falou no meu coração, né? E que era uma escolha minha. E eu liguei pro meu chefe e falei assim: ó, no corte você pode me colocar, ao invés do outro funcionário que é mais novo. E aí eu saí da empresa. E ali eu entrei nesse lugar onde eu não saberia de onde viria o meu sustento, né? E também a Priscila trabalhava num call center. Mas aí eu comecei, depois que o Kila apareceu na minha vida ali, né, que eu contei a história, ali ele falou assim: Davi, quando eu estiver por São Paulo, né, se você quiser trazer o sax, eu não fazia parte da equipe dele, mas se você quiser trazer o sax, você me acompanha em alguns eventos aqui de São Paulo. E era tudo que eu queria, porque o Kila me ensinou muito sobre paixão, intimidade com Deus, relacionamento com Deus. E ali eu comecei a andar com ele em alguns lugares, participar de Fogo e Glória, aquelas coisas todas, né? E para mim foi uma experiência muito incrível caminhar com ele, assim, ver o que ele carregava em Deus. Mas de repente eu parei num grupo chamado Atmosfera de Adoração, e ali foi uma outra etapa, através do Kila, né? Eu conheci a Atmosfera de Adoração, e ali foi uma outra etapa porque havia muito ensino sobre vida no Espírito e dependência em Deus, né? Do pastor Irineu Grubert. E ali, então, eu comecei a aprender e mergulhar nisso. Também desses CDs. Eu tinha todos na época. Nossa, maravilhoso. Tinha até aquela música: eu quero voltar à essência de tudo, era? Encontrar-me contigo. Não, esse aí é o Rebanhão, né? Esse é Rebanhão. Então eu quero ser como criança, te amar pelo que sim. és, né? Tem essas canções e muitas outras. Muitas. E aí, então, eu comecei através participar do Atmosfera, participar de seminários, que era muito ensinamento sobre vida no Espírito, andar no Espírito Santo, dependência em Deus. E tudo isso foi acrescentando em mim, que me levou também a esse posicionamento, a essa escolha. E quando eu disse que estava disposto a abrir mão do meu trabalho para seguir, eu já estava na Atmosfera. Mas eu não tinha salário, não tinha nada. Dei um passo de fé, né? Um passo de fé. Mas é interessante, pastor, assim, porque já são 23 anos, sabe? E Deus nunca deixou faltar nada. Nunca. Deus nunca deixou faltar nada. Eu me lembro até uma vez, assim, aí o pastor Irineu chegou para mim e falou assim: Davi, ó, você largou tudo. Quem entrar de oferta para mim, eu vou dar uma porcentagem para você. Eu não pedi nada. Era o Espírito Santo tocando, sabe? E ali vinha com alguma provisão para mim. E foram muitas experiências.
muitas experiências incríveis assim O Deus que chama é o Deus que capacita, é o Deus que financia. é, Não é? Porque é incrível ver assim o cuidado, o zelo de Deus com aquele que eles chamam. Eu também já vivi muito essa experiência assim de abrir mão. Eu também era aham, funcionária pública, o Reinaldo era empresário. E a gente também tinha uma vida super sim, assim, sim. bem administrada financeiramente. Quando Deus realmente chamou para o ministério, foi um desafio gigantesco, mas Deus, como? E a casa, e a família, os filhos, a gente pensa milhões de coisas, né? Como é que a gente É vai fazer isso agora com tudo mesmo. isso? E em tudo isso a gente vê o Deus vai cuidando. cuidado, o É isso mesmo. zelo, o amor, como ele não deixa faltar, como ele cerca a É gente, isso né? mesmo. Com carinho. Teve uma experiência, apóstola, né? Vou contar isso aí para. Aí eu abri mão. Eu comecei a andar nesse caminho pela fé, como vivo até hoje. Mas eu me lembro que um dia eu fui participar de um seminário, andando no Espírito, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ali era num teatro, eu creio que podia ter umas 1.500 pessoas ali, 2.000 pessoas. Estava lotado. E nesse dia, então, numa ministração de manhã, o pastor Irineu falou assim para o pessoal: gente, hoje eu vou tirar uma oferta especial. Eu vou tirar uma oferta para o Davi. Ele largou tudo, né, para sustentar, para fazer o chamado, mas ele tem um filho, ele tem uma esposa. E eu queria que a oferta hoje abençoasse o ministério dele. Aí, assim, apóstolo, eu nunca vi, né, tanta gente saindo e trazendo oferta, aquelas coisas todas, né? Daqui a pouco ele veio com aquele pacote de dinheiro, entregou para mim, eu nunca tinha visto tanto dinheiro também, né? E ali, então, fui pro hotel onde a gente estava hospedado e comecei a agradecer a Deus, porque Deus de provisão me Deus de trouxe tudo, provisão. tudo aquilo, né? Mais do que eu podia imaginar, e estava ali feliz da vida, né? E aí eu voltei pro culto à noite. Voltei pro culto à noite ali e tal, ministramos o louvor e a adoração. Aí depois ele foi fazer o momento da oferta de novo e aquelas coisas todas. E eu tava com aquela oferta ali na mochila e tal. E ele foi ministrando. Aí o Espírito Santo falou assim para mim, assim, falou assim: e aí? E agora? Você está disposto a dar tudo? Uau! Né? Dar tudo. Porque eu já te provei que eu cuido. Mas você está disposto também a não se apegar? Né? E ele falou muito forte ao meu coração e eu peguei tudo que eu tinha ganhado naquele dia e devolvi no altar. Me entregou no altar. Entreguei no altar, sabe? E mas é assim, né? Hoje a gente vê, então, mas experimenta, tem tantas experiências de provisões sobrenaturais. Eu me lembro, por exemplo, apóstolo, né? Eu tinha que gravar eu senti o Espírito Santo me direcionar para gravar o segundo CD instrumental. Eu não tinha um centavo para poder gravar. E eu me lembro, então, quando eu ouvi a voz do Espírito Santo, eu me prostrei na sala e imediatamente falei: Deus, eu creio que é o Senhor que está falando comigo. Eu não tenho esse dinheiro, mas eu estou me prostrando diante de Ti, né, porque creio que o Senhor é o Deus da minha provisão. E aí, então, eu fiz a oração numa terça-feira, à noite. Quarta-feira, uma amiga da família ligou para nós e falou assim: Davi, é o seguinte, minha mãe tinha uma consideração muito grande por vocês. Tinha por quê? Porque a mãe dela faleceu, isso era no mês de março. Em dezembro, a mãe dela faleceu de câncer. Minha mãe tinha uma consideração muito grande por vocês, porque você era o tipo de pessoa que ligava para ela nos momentos mais difíceis, orava com ela, e você nunca pediu nada para nós, sabe? E minha mãe sempre teve essa consideração por você. E antes dela morrer, ela foi para os Estados Unidos e comprou roupinha para a Heloísa, que a Heloísa ia nascer, e eu queria levar esses presentinhos para você. Ela falou: quando vocês vão estar em casa? Eu falei: hoje é quarta, amanhã a gente está livre aqui. Se você quiser vir amanhã, pode vir. E assim foi. Na quinta-feira ela foi para casa, e quando chegou lá em casa, ela trouxe os pacotes de presente para a Heloísa, para a Priscila, né? E aquelas coisas todas. Entregou, mostrou cada presentinho. Depois ela falou assim: Davi, então, eu disse para você, né, que minha mãe sempre teve uma admiração pelo seu ministério. E você nunca falou de dinheiro para ela, nada disso. E minha mãe fez um pedido antes de morrer, que 10% do seguro de vida dela fosse para o seu ministério. Meu E eu Deus. vim trazer o cheque para você. Uau! Eu nunca tinha visto um cheque daquele valor ali, sabe? Eles moravam em Alphaville, né?
E ali Deus trouxe o dobro do que eu precisava para fazer a gravação de CD. Aí conseguiu gravar o CD. Gravei, isso também me ajudou também até na aquisição da casa que eu moro hoje. Meu Deus, olha, cuidado de Deus, o zelo de Deus para quem entrega a vida no altar. Vale a pena servir a Jesus. Jesus é bom demais, né? Eu costumo dizer que quem vive para a glória é sustentado por ela, É né? verdade. Né? Então são vários testemunhos, né, de lugares que Deus nos levou, que eu jamais imaginei que um dia estaria, né? Mas porque um dia disse sim pro Senhor, né? Sim. O senhor tem quantos CDs gravados? Que agora a época do CD foi assim, né? Mas seria um total, talvez assim, de 5 CDs que eu me lembro, assim, porque teve o primeiro, bem simplesinho, mas eu conto também como CD, uns 5 CDs, né? Hoje é pendrive e as plataformas digitais, Hoje é né? plataforma digital, né? É. CD. E tudo de forma muito sobrenatural. Tudo de forma muito sobrenatural. Tudo de forma incrível. E o senhor já foi para quais países? Conta um pouquinho dessa parte ministerial, assim, dessas viagens. Porque foram muitas, né? Eu lembro até de uma que foi, o pastor chamou e aí o senhor foi fazer um seminário fora, não foi que o senhor estava contando uma vez pra gente? Ó, eu vou falar, assim, algumas bem marcantes, assim, né? Por exemplo, eu fui parar numa igreja americana, né? Sem falar inglês, sem nada disso, né? Houve um evento chamado The Call, aqui no Brasil, e eu participei do primeiro. Depois se tornou o Descend, já ouviu falar do Descend? Sim. Mas começou como The Call. Eu participei do primeiro. E nessa equipe havia ali cerca de 40 canadenses e 40 americanos. E a nossa equipe ficou responsável por fazer a abertura e se caso faltasse algum ministério, que foram, na época era Ricardo Robortella, Judson, Ministério Zoe, vários, Juliano Som, se caso algum outro faltasse, nós assumiríamos, né, esses turnos, que eram 12 horas de adoração ininterrupta e intercessão pela nação. E ali tivemos a oportunidade de ministrar. Durante a semana, ainda tive a oportunidade de ministrar com parte da equipe em outro lugar aqui em São Paulo. Quando acabou esse evento, que todos retornaram para casa, eu creio que 2 semanas depois, uma amiga que fazia parte da equipe, que morava na Califórnia, que veio com eles, entrou em contato comigo do nada. Aí ela falou assim, Davi, eu tô te ligando porque tá acontecendo algo. Eu falei, o que foi? Então, eu creio que Deus quer te honrar. Eu falei, por quê? Então, eu acesso um dos maiores sites cristãos do mundo, né? E é uma potência no mundo inteiro. Eu faço as minhas devocionais por lá. Mas hoje, quando abri o site para fazer a devocional, quem estava na capa principal? Era uma foto sua. Tudo uma matéria escrita em inglês. Saxofonista da obscuridade para impacto mundial. Uau! Né? Esse pessoal era responsável por esse site. Eu nem sabia, né? Nem falava inglês, nada, não sabia nada do inglês. Né? E fizeram um link para um vídeo meu que estava no YouTube. Que ela falou assim, você viu um vídeo seu que está no YouTube? Eu falei, acho que eu vi semana passada um vídeo que tinha talvez ali umas 600 visualizações, né? Ela falou assim, olha agora. Eu olhei, já estava com 10 mil. Mas era mensagens de diversas partes do mundo. Da França, Tasmania, né? Outros países aí. E as pessoas dizendo que estavam sendo tocadas por aquele vídeo que alguém postou, que até hoje eu não sei quem postou aquele vídeo. Até hoje eu não sei. Foi uma vigília que eu participei em Osasco. E dali então começaram a surgir alguns convites e surgiu esse convite para a igreja americana, né? E ali eu tive a oportunidade de ministrar. Como eu não falava inglês, eu falei, o negócio aqui é soprar, né? O jeito aqui é soprar, que o sax é uma linguagem universal. Todo mundo vai se quebrantar na música. Mas foi muito precioso, porque o papai veio e eu vi aqueles americanos, por mais que eu não soubesse falar a língua deles, mas se derramando diante da presença de Deus ali, sabe? E eu me lembro até de um outro americano, grandão, forte, mas ele chorava de babá no chão, assim, de babá, parecia uma criança. De repente, ele chamou o intérprete, aí ele chegou para mim e falou assim, Davi, deixa eu dar uma olhada no seu sax. Ele olhou, falou assim, seu sax é uma série estudantil, né? Eu falei, é. Ele falou, você aceitaria se eu te desse um sax profissional? Eu falei, rapaz, se Deus tá te tocando, deixa Deus te usar, né? Sim. Falei, então amanhã eu te trago. Aí cheguei no outro dia, ele me pegou lá no templo, levou na caminhonete dele, aí ele veio com um sax novo, profissional, e falou assim, isso aqui é para você.
né? Eu falei, obrigado, viu, irmão? Deus abençoe e tal, né? Aí ele falou assim, você já teve saxofone reto? Tem um sax que é reto, né? Eu falei, já tive uma, mas foi roubada. Eu falei, então seja por isso aqui é para você também. Meu E me deu, né? Deus! Falei assim, você já tocou clarinete? Eu falei, não, nunca toquei. Então essa aqui é uma boa oportunidade para você aprender clarinete, né? E ele queria me dar um outro instrumento, mas estava em falta. Mas eu vi o cuidado, a provisão de Deus ali, sabe? Não é só pelo fato de Deus dar algo, mas das pessoas serem tocadas pelo Senhor, de ter uma experiência com Deus, de ter a sua vida impactada. E a outra experiência que eu tive foi que um dia eu estava em casa, eu recebi uma ligação de um amigo meu que morava nos Estados Unidos, e 3 anos sem falar com ele, né, porque ele estava morando lá, do nada ele me ligou e falou assim, Davi, aqui é o fulano de tal. Eu falei, rapaz, que surpresa. Ele falou, então, você sabe que eu estou morando nos Estados Unidos? Eu falei, sim, estou sabendo. Então, deixa eu contar para você algo que aconteceu aqui. Veio um pastor americano na nossa igreja ministrar. Ele fez a conferência aqui, depois ele tinha que ir para uma outra cidade aqui nos Estados Unidos. E como eu fiquei desempregado e eu queria treinar inglês, eu falei, e ele não sabia chegar, eu falei, pastor, eu te levo. Porque ele queria aproveitar, né, o treino do inglês, e treinar o inglês com o pastor. E eles foram para outra cidade. Quando eles chegaram na outra cidade, chegaram na casa de um pastor brasileiro, e ali eles começaram a falar das coisas do reino. De repente, esse americano fala para ele assim, eu posso mostrar algo para vocês? E aí, botou nesse vídeo que esse site tinha colocado. E ali, ele abriu o YouTube e era essa ministração de Osasco, que é o rapaz que gravou, que até hoje que eu não sei quem foi, né, colocou. E aí ele falou assim, eu não sei quem é esse rapaz, só sei que era do Brasil. Só sei que Deus falou comigo quando ele tocou esse sax. O meu amigo olhou e falou assim, esse é o Davi. Mas como assim o Davi? Eu trabalhei com ele, né? Eu já fui na casa dele, tudo. Ele falou assim, então entre em contato. Aí meu amigo falou assim, eu estou entrando em contato porque esse pastor ele é responsável por um evento que acontece aqui nos Estados Unidos que se chama Celebração do Avivamento da Rua Azusa. E ele gostaria que você viesse representar o Brasil. Meu Deus! Olha que coisa incrível! De repente eu fui para lá em Los Angeles, né? Lá onde era a igreja da Rua Azusa, né? Para representar o Brasil ali, sabe? Então, é assim, Deus vai fazendo e a gente vai caminhando nessa. E aí eu fico pensando, né, pastor? Quando Deus te chamou, o senhor não tinha dimensão do que Deus ia fazer na sua vida. E Não, nunca tem, né? A gente nunca tem dimensão de onde Deus vai levar. E você teve a opção de dizer sim ou ou não. não. É isso Você aí. se entregou para essa glória, se entregou de fato a esse chamado, abriu mão de muitas coisas para viver uma vida de altar. E aí, olha o que Deus faz. Deus te leva em lugares que talvez humanamente falando, talvez se o senhor estivesse na sua posição, talvez eu não tivesse acessado tudo isso. É Até isso poderia ter aí. feito algumas viagens para o exterior, né, através do trabalho, daquilo, mas não vivendo dessa Que forma, não teria essa oportunidade de ver essa provisão, não teria oportunidade de viver essas experiências tão incríveis. Então, vale a pena seguir a Deus. vale a pena. Às vezes a gente encontra pessoas que lamentam pelo fato de não ter dito sim ao Senhor, Sim, né? E por mais que possam ter adquirido coisas, mas aquele vazio, sente né, aquele lugar, aquele buraco dentro de si, né? Que fala assim, faltou isso, faltou. né? Agora, mais uma experiência só para poder edificar também, pastora. Conta. Como eu fui parar na Finlândia. Ah, era Finlândia, era esse nome que eu tô tentando lembrar. Finlândia, né? Finlândia significa confins da terra. Eu me lembro, no comecinho do ministério, quando eu tinha o primeiro CD instrumental, algumas músicas nossas ficaram disponíveis no YouTube. E eu me lembro, então, que eu recebi o meu primeiro e-mail em inglês, né? E ali o e-mail dizia assim, ó, eu quero adquirir um CD Som do Céu, pois eu gostei muito das canções. Eu moro na rua tal, lugar tal, meu nome é tal, e Finlândia. Eu nem sabia que existia Finlândia na época, apóstolo, né? E ali, então, eu falei, rapaz, o cara quer comprar, eu não sei como vender, não sei como fazer, nem sei se esse endereço é de verdade, porque é tudo estranho, né? Bem diferente a língua deles lá e tal. Falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o CD, colocar no envelope. Se for para chegar, chegou. Se é verdade, eu não sei. Fiz a minha parte, coloquei no correio. Passaram-se ali mais ou menos 1 ano e meio. Eu fui, fui para Portugal. E em Portugal eu conheci um pastor chamado Robert Kerr. A gente chamava ele de Bob. E ele viveu muito tempo no Brasil
mas nesse período ele estava vivendo 6 meses na Finlândia e 6 meses em Oregon, nos Estados Unidos. E ali então eu fui para Portugal, uma despedida de um casal de amigos meus que eram pastores, mas foram ser missionários em Guiné-Bissau. E eu fui na despedida deles, e eu toquei na despedida deles. E ali o Bob me conheceu, o Robert. Aí quando o Robert me viu, e a gente se viu pela última vez, ele falou assim, esteja orando para a sua ida na Finlândia. Né? Amém, eu sabia que ele estava na Finlândia e tal, mas não sabia se realmente isso iria acontecer. 2 meses depois ele me liga, isso era em novembro. Ele falou assim, Davi, eu preciso de você aqui na Finlândia em fevereiro. Eu falei, tá, pode contar comigo. Fechei a agenda com ele, tranquilo. Aí uma semana depois, um pastor de Botucatu aqui, amigo meu, ligou também para um evento em dezembro. Ele falou assim, Davi, eu queria que você estivesse no evento aqui em dezembro, e o Robert era a cobertura desse pastor. Aí esse pastor perguntou para mim assim, o Robert te ligou? Eu falei, ligou. Ele chamou para ir para a Finlândia? Eu falei, chamou. Ele falou o que aconteceu? Não. Então, o Robert passa 6 meses na Finlândia e 6 meses nos Estados Unidos. Ele tem um seminário até no extremo norte, né, de neve ali mesmo, né? E o que acontece? Ele ensina muito sobre o Espírito Santo em várias igrejas, vai ensinar vários pastores sobre o Espírito Santo. E um dia ele foi numa igreja, depois que acabou o culto, ele foi para a casa de um irmão, e ali então para ter comunhão, aquele irmão foi o anfitrião dele, e eles estavam na sala conversando, e daqui a pouco o finlandês falou para ele assim, só um minutinho, pastor, que eu vou colocar uma música aqui enquanto a gente conversa. E aí colocou ali uma música instrumental de sax. E era a sua música. E aí o Robert, a música começou a tocar, o Robert tinha me visto tocar lá em Portugal, falou assim, eu acho que eu conheço esse som de sax. Aí ele perguntou pro finlandês, de quem é esse CD? Aí ele falou assim, é de um brasileiro chamado Davi Maia. Mas como esse CD veio parar aqui na neve? Né? E aí ele entendeu que Deus queria me levar para a Finlândia. No país inteiro, ele foi cair justamente na casa da pessoa que eu coloquei o CD, que eu nem sabia se ia chegar ou não. Não existe coincidência, né? Existe tempo marcado por Deus para as coisas se completarem, porque é impressionante como Deus ajeita as coisas. É isso aí. Né? Então, esse é o lugar que eu quero estar, sabe, apóstola? Glória a Deus. Esse é o lugar que eu vejo Deus cuidando, Deus suprindo, sabe? E quero viver em função disso, né? Se Deus não pedir para mudar nada, vai ser assim até o meu último suspiro. Amém. Né? Se Ele não pedir para mudar nada, vai ser assim até o meu último suspiro. Glória a Deus, glória a Deus. E por isso a sua vida, o seu ministério exala essa glória, né? Por onde passa, porque realmente é pautado naquilo que o Senhor pede, faz a vontade de Deus. Se você não conhece ainda o ministério do pastor Davi Maia, eu te aconselho a seguir. Davi com Y, Maia. Procura no Instagram. Não sei se tem canal no YouTube também. É Davi Maia Oficial, né? Davi Maia Oficial no Instagram. Né? No YouTube também. E tem o site também, davimaia.com.br. Isso. E aproveita também para falar dos seus livros. Tem alguns livros aqui, onde o pessoal, como pode adquirir, porque esses livros são bênção. Que legal, né? Você vê, né, pastor? A gente está conversando aqui, falando das coisas, né, que Deus faz, né? E eu jamais imaginei que um dia, além de Deus estar me dando a oportunidade de servir a igreja, de ir em lugares também, né, como África, Nepal. Agora, semana que vem estaremos indo para a Suíça, para a Itália. Junho, provavelmente estaremos indo para o Malawi, na África, sabe? E é Deus que vai nos levando, sabe? A gente vai entrando, sertão da Bahia, né? Então, onde Deus nos manda, a gente vai. Glória a Deus. Né? Casas, né? Centros de reabilitação, né? Albergue de moradores de rua. A gente vai servindo, né? E Deus vai cuidando. E eu também jamais imaginei que um dia escreveria livros, né? E Deus me deu a oportunidade. E o primeiro livro que eu escrevi foi Acima dos Nossos Pensamentos. Eu contei algumas coisas aqui para você, né? Sobre as coisas sobrenaturais, mas existem muitas outras portas que Deus abriu de forma assim que eu jamais imaginei. Pessoas que foram curadas em meio ao louvor e adoração. Sabe, testemunhas aqui que vão edificar a vida de você, né? Que sente que Deus tem algo para a sua vida, num chamado. Então, acima dos nossos pensamentos, onde a renúncia e a busca pela glória de Deus te surpreenderá. Uau! Outro Super livro. recomendo, esse é top. O outro que Deus me deu para escrever agora, né? Antes, o segundo livro foi Encontrados por Deus, Pessoas Comuns que se tornaram íntimas de Deus.
Um dia, meu apóstolo Joel Cardoso, quero deixar um abraço dele aqui, né, para vocês. Ele me desafiou, falou assim: Davi, eu gostaria que você trouxesse uma série de ensinos para a liderança da igreja sobre intimidade com Deus. E ali eu fiz, né? Foram 7 semanas, né? Todas as terças-feiras. E depois que acabou aquele período de ensino, algumas pessoas falaram assim: Davi, você podia escrever um livro sobre isso, né? Aí eu acreditei, né? Acreditei, e ali tomei ânimo e fui buscando mais embasamento, e aí saiu o livro Encontrados por Deus, pessoas comuns que se tornaram íntimas de Deus. Aqui eu falo, né, de pessoas que eram improváveis, mas foram usadas de uma forma tão poderosa na presença do Senhor, e o tempo deles já passou. Hoje é o nosso, hoje é seu tempo, Glória a Deus. né, de marcar a nossa geração. E também tem o livro Libertando-se da Adoração Corrompida. Eu tenho para mim que é uma palavra profética para os nossos dias. Certa vez, apóstolo, eu estava passeando com a Heloísa, onde eu moro, e lá tem uma lagoa, é um lago, na verdade. E as pessoas ali perto do lago têm os lugares de fazer exercício, caminhada, aquelas coisas todas. E quando nós estávamos nos aproximando do lago, eu vi uma cena muito triste, que entristeceu todo mundo que mora ali na região, que os peixes estavam mortos, né? E foi uma cena assim, porque eu não imaginava a quantidade de peixe que tinha ali, né? A variedade de peixe, mas ver aqueles peixes mortos trouxe muita tristeza. E daquele momento em diante começou uma investigação para tentar descobrir por que os peixes haviam morrido. E depois de muito tempo procurando ali, encontraram um vazamento de água suja, água contaminada, que estava infiltrada ali, né? E com o passar do tempo, aquela água foi tomando espaço naquele lago. Nessa hora o Espírito Santo falou para mim assim: quando a minha igreja abre concessões para o mundo, é questão de tempo para os peixes aparecerem mortos. Meu Deus. Né? E o diabo tem usado estratégias que muitas vezes nós passamos despercebidos. E uma das estratégias que o mundo inteiro se rende é a arte. O mundo inteiro se rende à música, não é verdade? Sim. E então, ele sabendo disso, ele tem influenciado muitas pessoas. Às vezes com uma mensagem vulgar direta, como nós vivemos nos tempos de hoje, mas às vezes era com uma mensagem bem sutil, que a gente pensava que não tinha nada a ver. Era a questão da água contaminada entrando aos poucos. Então muitas coisas que apenas eram uma mensagem na música anos atrás, hoje se tornaram realidade. Verdade. De promiscuidade, né, de valores que vão ao contrário da palavra de Deus. Então, libertando-se da adoração corrompida vai ser um alerta para você que trabalha no altar, para você que quer levar as coisas de Deus a sério. Aqui eu exponho o coração de Davi, né? Alguém que desejou fazer a diferença na sua época e fez do Senhor todas as suas fontes, né? Então, libertando-se da adoração corrompida. E minha esposa, Priscila, escreveu, lançou no final. Acabei de ganhar, não comecei a ler ainda, mas eu vou ler com o maior prazer esse livro. Acabei de ganhar essa semana. Acabou de lançar o livro Mulheres Direcionadas pelo Espírito. E eu posso dizer, né, não pelo fato de ser minha esposa, mas por quem ela realmente é, né, o modelo de mulher que ela tem sido, né, as renúncias que ela também tem feito muito. Mulheres Direcionadas pelo Espírito. Eu posso dizer que muitas mulheres já deram feedback, né, que já leram o livro e vieram falar assim: seu livro tem falado muito forte comigo. Então, Mulheres Direcionadas pelo Espírito, tá? Seja a mulher que Deus quer usar. Fica a dica aí, olha, meu conselho, compra esses livros, porque realmente a adoração jorra deste lugar. Não tenho dúvida disso, vai edificar muito a sua vida. E por onde compra? Tem o site, né? www.davimaia.com.br/loja. Ótimo. Tá, vamos deixar ela fixada nos comentários, no primeiro comentário, ok, Leandro? Vou deixar aí já preparado para poder subir aqui, para as pessoas terem acesso Amém. a tudo isso. Glória Pastor, a Deus. Estamos acabando, passa muito rápido esse programa, né? Mas eu gostaria imensamente de agradecer. Eu que agradeço. Eu tenho certeza, assim, que esse testemunho vai edificar muitas vidas. Realmente ver alguém viver no altar, assim, entregar a sua vida no altar e como vale a pena servir a Deus e viver para honrar ao Senhor. Amém. E a sua família reflete isso. Então, eu sou muito grata por isso. E eu gostaria que o senhor deixasse, assim, uma mensagem especial agora. Tenho certeza que tem muitas pessoas assistindo. E eu sei que no momento que Deus chama, às vezes a pessoa entra nesse conflito, né? Eu lembro quando foi comigo, eu fiquei num conflito pessoal,
por quase 4 anos. Meu Deus, largo a justiça, largo a minha carreira, largo a minha profissão, vou para o altar. E eu fiquei nesse choque de quando Deus começou a falar, até a hora que eu tive a atitude realmente de falar, não, eu vou abrir mão. Se é isso que Deus quer, eu lembro que eu estava em Israel, no Muro das Lamentações, e eu falei, Senhor, hoje eu coloco o meu Isaac nas tuas mãos. Eu nunca me imaginei ser pastora, que o Sim. chamado começou na minha vida com 27 anos. Sim. Mas se o Senhor escolheu isso para mim, e se o Senhor deseja que eu trilhe esse caminho, então hoje eu quebro de mim toda a resistência, eu entrego tudo Amém. para o Senhor. É isso E aí. eu tenho certeza que o Senhor vai conduzir todas as coisas, que eu nunca olhe para trás com arrependimento. E de verdade, assim, eu não poderia estar em lugar melhor. Hoje eu falo assim, ainda bem que eu escolhi isso. Então eu sei que o Senhor também tem essa chamada assim forte na sua vida, e talvez nesse momento tenham muitas pessoas nos assistindo que vivem esse conflito ministerial. O que eu faço? Sim. Onde eu vou? E o senhor possa deixar um recadinho para essas pessoas também. Amém, amém. O que me chama a atenção na palavra de Deus é que todas as pessoas que Deus chamou, elas sempre tiveram aqueles momentos de dizer assim, mas sou eu mesmo, né? Um dos que me chamam, que eu acho que é até engraçado a forma dele, foi o próprio Moisés, né? Porque Deus começa a falar para Moisés, ele se manifesta ali de uma forma visível ali, como um fogo, como uma chama, e Moisés, ele começa a indagar, mas eu mesmo, mas eu tenho dificuldade para me comunicar, e aquelas coisas todas, sendo que o próprio Deus estava chamando ele, sabe? E até que Deus falou assim, mas quem foi que fez? Quem deu capacidade para falar? Quem foi que fez aquele que fala, aquele que não fala? Não sou eu. Né? E ali então Moisés, ele também, né? Deus até direcionou, ó, pega ali Arão, né? E vai com ele, que ele vai te assessorar nisso tudo também. Mas aí você olha para Jeremias, olha, eu sou ainda uma criança. Todas as pessoas que Deus chamou sempre tiveram um conflito interior, porque faz parte, faz parte. Como foi para mim também. Eu entrei diversas vezes no banheiro e ali eu perguntava, Deus, é isso mesmo? É isso mesmo? Até o momento que eu tive que entender que era uma escolha minha e que eu deveria estar disposto a passar o que fosse necessário para ele. Né? Uma das coisas que eu não falei, apóstola, é que teve momentos na nossa caminhada que, de repente, a coisa apertava para nós, sabe? Mas em todo tempo nós estávamos confiantes, sabendo que foi o Senhor que chamou, é o Senhor que vai nos sustentar, é o Senhor que irá nos guardar, sabe? Então, esse momento, talvez, de dizer, é agora, eu vou, e esse momento de conflito, isso é normal para todos nós. Agora, o que você jamais pode deixar de fazer é de sair do foco, é de deixar de olhar para o Senhor como seu provedor, como aquele que vai te sustentar. E, logicamente, nós sabemos também, né, apóstola, que são chamados específicos também, né? Nem todos são chamados para largar tudo para viver como nós vivemos. Mas você é aquele que Deus quer usar dentro daquilo que você faz também. Então, é isso que você tem que buscar, esse direcionamento. Ó, se você está sendo abençoado naquilo que você faz, a questão é, se você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para você, talvez é porque você não entregou e não devolveu ao Senhor aquilo que você faz da forma como Ele queria. Porque Ele quer te usar também dessa maneira. Uma das formas que eu descobri para que a gente possa viver o propósito de Deus, assim, pense naquilo que você faz de melhor. Pensou? Agora, dedique isso daí para Deus. E você vai viver a plenitude daquilo que Deus tem para você. Se for para abrir mão de alguma coisa, que você esteja disposto. Mas se não for dessa forma, que aquilo que você faz, você já possa honrar o nome do Senhor com seus recursos financeiros, falando do amor de Deus aonde Ele te colocar, manifestando a glória do Senhor. Que eu creio que o avivamento que Deus quer trazer para a nossa nação, esse avivamento estará em todos os setores da sociedade. Então, esteja sensível à voz do Espírito Santo. É isso aí, cada um executando aquilo que foi chamado na esfera que foi chamado. É isso aí. Porque nem todo mundo foi chamado para o altar, nem todo mundo foi chamado para ministrar. Às vezes foi chamado dentro do hospital, às vezes foi chamado dentro de um consultório, às vezes dentro de um escritório, mas com certeza vai fazer diferença lá, e vai ser bênção, vai ser luz. Se você me permitir, Sim. eu estava refletindo justamente agora nesse período de carnaval, né? E eu comecei a analisar, né? Eu não sei se eu tenho esse dado aqui fácil. Eu acho que eu devo ter que... Posso abrir rapidinho? Pode, claro, fica à vontade, pastor.
Deixa eu aqui achar rapidinho aqui. Tá. Olha só, que dado que diz assim, ó. O Carnaval de São Paulo de 2025 teve um investimento de 63,5 milhões. Meu Deus. Filmes como Harry Potter, que ali realmente é um ritual satânico, né? Portal. Teve de 125 milhões. Outro também aqui, um show da Madonna que teve aqui no Rio de Janeiro para abrir portais de maldição sobre a nação, foi de 60 milhões. Né? Teve um show aqui também em São Paulo que colocaram um sacerdote vestido ali, ele pediu autorização para se abrir portais sobre São Paulo e sobre o Brasil. Foi de... As pessoas tinham que pagar ali R$ 245, 490, até R$ 790 para participar de um evento para trazer maldição sobre as famílias e sobre a nação. E o que eu sinto é que a igreja precisa se levantar. Deus precisa levantar profissionais em diversas áreas, levantar empresários com visão de reino, porque muitas pessoas têm investido em coisas que traz destruição, sendo que nós, muitas vezes, não, como igreja, nós precisamos acordar e investir em pessoas, em trabalhos que realmente glorifiquem o nome do Senhor, sabe? E que leve a mensagem do Senhor e que ganhe vidas para o Senhor. Então, meu desejo é que Deus te abençoe de uma forma abundante, mas entendendo que aquilo que Deus te dá é para que você possa investir no reino, para que vidas sejam alcançadas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por isso. Falou tudo. É bem isso mesmo, pastor. Muito obrigada pela sua presença. Que Deus abençoe. Que o Senhor continue provendo, que o Senhor continue guardando a sua casa, a sua família, seus filhos lindos, sua esposa. E que o Senhor continue sendo esse chofar ambulante, assim, da glória de Deus. Aonde o Senhor chegar, que a bênção do Senhor seja estabelecida sempre. Gratidão pela presença. Que Deus abençoe poderosamente. Eu que agradeço, apóstolo. Uma honra, viu? Obrigada. Beijo para você, para o apóstolo e toda a igreja Restauração da Restauração em Cotia. Obrigada. E você que está aí do outro lado, que você possa compartilhar esse testemunho com outras pessoas, que você também possa entender esse chamado de Deus para a sua vida. Creia que Deus também te chamou, seja na que esfera for, você vai fazer a diferença, você vai ser sal da terra, vai ser luz do mundo, e aonde a sua voz chegar, pessoas serão transformadas. Então, que você possa executar a vontade e a obra de Deus em qualquer território que você estiver. Que Deus te abençoe poderosamente. Envie esse programa para mais pessoas, para que outras pessoas também vejam a grandeza do Senhor e tudo que Deus sempre faz com os escolhidos. E você é o escolhido. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Fique na paz e até a próxima.